Começar então a estudar o tópico 5 da temática 2 dos conhecimentos específicos do bloco 3. O Decreto 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Então, o Presidente da República decretou, em 2007, a Política Nacional, através do anexo a esse decreto. O artigo 2 fala que compete à Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, criado pelo Decreto de 13 de julho de 2006, coordenar a implementação da Política Nacional para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Artigo 3. Para o fim desse decreto e de seu anexo, compreendidos por são conceitos e definições. Povos e comunidades tradicionais são aqueles grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Inciso 2. Territórios tradicionais. Os espaços necessários à reprodução cultural, social e econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária, observado no que diz respeito aos povos indígenas e quilombolas, respectivamente, o que dispõe os artigos 231 da Constituição e 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e demais regulamentações. E desenvolvimento sustentável é o uso equilibrado dos recursos naturais voltado para a melhoria da qualidade de vida da presente geração, garantindo as mesmas possibilidades para as gerações futuras. Então, o anexo começa pelos princípios. Artigo 1. As ações e atividades voltadas para o alcance dos objetivos da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais deverão ocorrer de forma intersetorial, integrada, coordenada, sistemática e observar os seguintes princípios. 1. O reconhecimento, a valorização e o respeito à diversidade socioambiental e cultura dos povos e comunidades tradicionais. Para que ocorra esse princípio de reconhecimento e valorização, leva-se em conta, dentre outros aspectos, os recortes de etnia, raça, gênero, idade, religiosidade, ancestralidade, orientação sexual e atividades laborais, entre outros, bem como a relação desses em cada comunidade ou povo, de modo a não desrespeitar, subsumir ou negligenciar as diferenças dos mesmos grupos, comunidades ou povos, ou ainda instaurar ou reforçar qualquer relação de desigualdade. A visibilidade dos povos e comunidades tradicionais deve se expressar por meio do pleno e efetivo exercício da cidadania. Então, visibilidade e cidadania. A segurança alimentar e nutricional, como direito dos povos e comunidades tradicionais ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Princípio 4. O acesso em linguagem acessível à informação e ao conhecimento dos documentos produzidos e utilizados no âmbito da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Então, acesso nas informações. Inciso 5. O desenvolvimento sustentável como promoção da melhoria da qualidade de vida dos povos e comunidades tradicionais nas gerações atuais, garantindo as mesmas possibilidades para as gerações futuras e respeitando seus modos de vida e suas tradições. Inciso 6. A pluralidade socioambiental, econômica e cultural das comunidades e dos povos tradicionais que interagem nos diferentes biomas e ecossistemas, sejam em áreas rurais ou urbanas. Inciso 7. A promoção da descentralização e transversalidade das ações e da ampla participação da sociedade civil na elaboração, monitoramento e execução dessa política, que deve ser implementada pelas instâncias governamentais. Inciso 8. O reconhecimento e a consolidação dos direitos dos povos e comunidades tradicionais. Inciso 9. A articulação com as demais políticas públicas relacionadas aos direitos dos povos e comunidades tradicionais das diferentes esferas de governo. Inciso 10. A promoção dos meios necessários para a efetiva participação dos povos e comunidades tradicionais nas instâncias de controle social
e nos processos decisórios relacionados aos seus direitos e interesses. Articulação, inciso 11, articulação e integração com o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Inciso 12, a contribuição para a formação de uma sensibilização coletiva por parte dos órgãos públicos sobre a importância dos direitos humanos, econômicos, sociais, culturais, ambientais e do controle social para a garantia dos direitos dos povos e comunidades tradicionais. Inciso 13. A erradicação de todas as formas de discriminação, incluindo o combate à tolerância religiosa. E, inciso 14. A preservação dos direitos culturais, o exercício de práticas comunitárias, a memória cultural e a identidade racial e étnica. Como objetivo geral, finalidade específica, o artigo 2 diz que essa política nacional tem como principal objetivo promover o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais, com ênfase no reconhecimento, fortalecimento e garantia de seus direitos territoriais, sociais, ambientais, econômicos e culturais, com respeito e valorização à sua identidade, suas formas de organização e suas instituições. Bem semelhante ao que está ali no princípio, né? Já como objetivos específicos, né? Tem várias finalidades, como garantir aos povos e comunidades tradicionais seus territórios e o acesso aos recursos naturais que tradicionalmente utilizam para sua reprodução física, cultural e econômica, solucionar ou minimizar os conflitos gerados pela implantação de unidades de conservação de proteção integral em territórios tradicionais e estimular a criação de unidades de conservação de uso sustentável. Implantar infraestrutura adequada às realidades socioculturais e demandas dos povos e comunidades tradicionais. Garantir os direitos dos povos e das comunidades tradicionais afetados direto ou indiretamente por projetos, obras e empreendimentos. Garantir e valorizar as formas tradicionais de educação e fortalecer processos dialógicos como contribuição ao desenvolvimento próprio de cada povo e comunidade. Garantir a participação e controle social tanto nos processos de formação educativos formais quanto não formais. Reconhecer com celeridade e auto-identificação dos povos e comunidades tradicionais de modo que possam ter acesso pleno aos seus direitos civis, individuais e coletivos. Inciso 7. Garantir aos povos e comunidades tradicionais o acesso aos serviços de saúde de qualidade e adequados às suas características socioculturais, suas necessidades e demandas com ênfase nas concepções e práticas de medicina tradicional. Inciso 8. 7. 8. Garantir no sistema público previdenciário a adequação às especificidades dos povos e comunidades tradicionais, no que diz respeito às suas atividades ocupacionais e religiosas e às doenças decorrentes dessas atividades. Inciso 9. Criar e implementar urgentemente uma política pública de saúde voltada aos povos e comunidades tradicionais. Inciso 10. Garantir o acesso às políticas públicas sociais e a participação de representantes dos povos e comunidades tradicionais nas instâncias de controle social. Inciso 11. Garantir nos programas e ações de inclusão social recortes diferenciados voltados especificamente para os povos e comunidades tradicionais. Inciso 12. Implementar e fortalecer programas e ações voltados às relações de gênero nos povos e comunidades tradicionais, assegurando a visão e a participação feminina nas ações governamentais, valorizando a importância histórica das mulheres e sua liderança ética e social. Inciso 13. Garantir aos povos e comunidades tradicionais o acesso e a gestão facilitados aos recursos financeiros provenientes dos diferentes órgãos de governo. Inciso 14. Assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e coletivos concernentes aos povos e comunidades tradicionais, sobretudo nas situações de conflito ou ameaça à sua integridade. Inciso 15. Reconhecer, proteger e promover os direitos dos povos e comunidades tradicionais sobre seus conhecimentos, práticas e usos tradicionais. Inciso 16. Apoiar e garantir o processo de formalização institucional quando necessário, considerando as formas tradicionais de organização e representação locais. Por fim, apoiar e garantir a inclusão produtiva com a promoção de tecnologias sustentáveis, respeitando o sistema de organização dos povos e comunidades tradicionais, valorizando os recursos naturais e práticas, saberes e tecnologias tradicionais. Dos instrumentos de implementação. Artigo 4. São instrumentos de implementação dessa política os planos de desenvolvimento,
a Comissão Nacional de Desenvolvimento, os fóruns regionais e locais e o Plano Plurianual. Dos Planos de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Artigo 5º. Os planos de desenvolvimento têm por objetivo fundamentar e orientar a implementação dessa política e consiste no conjunto das ações de curto, médio e longo prazo, elaboradas com o fim de implementar nas diferentes esferas de governo os princípios e os objetivos estabelecidos por essa política. Inciso 1. Os planos de desenvolvimento poderão ser estabelecidos com base em parâmetros ambientais, regionais, temáticos, étnicos, socioculturais e deverão ser elaborados com a participação equitativa dos representantes de órgãos governamentais e dos povos e comunidades tradicionais envolvidos. Inciso 2. A elaboração e implementação desses planos poderá se dar por meio de fóruns especialmente criados para essa finalidade, ou de outros cuja composição, área de abrangência e finalidade sejam compatíveis com o alcance dos objetivos dessa política. Inciso 3. O estabelecimento de planos não é limitado desde que respeitada a atenção equiparada aos diversos segmentos dos povos e comunidades tradicionais, de modo a não convergirem exclusivamente para um tema, região, povo ou comunidade. Das disposições finais, artigo 6º. A Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável desses povos e comunidades tradicionais deverá, no âmbito de suas competências, no prazo máximo de 90 dias, dar publicidade aos resultados das oficinas regionais que subsidiaram a construção desse plano, estabelecer um plano nacional de desenvolvimento sustentável para esses povos e comunidades tradicionais, o qual deverá ter como base os resultados das oficinas regionais mencionadas no inciso 1, e propor um programa multissetorial destinado à implementação do Plano Nacional mencionado no inciso 2 no âmbito do Plano Plurianual.